Salve, 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 meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um videozão. Ai, maravilhoso pra você! Hoje nós vamos falar do quê? Segundo turno, meu amigo. É isso mesmo, nós vamos falar sobre o segundo turno das eleições presidenciais. Você deve falar assim, professor, mas o que tem a ver com português? Tem tudo a ver. Vem comigo que você vai entender, principalmente um conteúdo que aparece em provas de língua portuguesa. Nós vamos falar sobre numerais e aí eu vou falar também no final desse vídeo sobre meu voto. Um monte de gente quer saber sobre meu voto e eu vou falar sobre meu voto então no final. Já falei várias vezes aqui, então vamos lá. Fica aqui comigo para entender. Bora começar então? 2, 3, já. Valendo! Galera, então vamos lá. Segundo turno das eleições. Eu disse que nós vamos aprender língua portuguesa a partir de um tema que está bombando aí no Brasil. Nós vamos falar então sobre numerais. O que isso tem a ver, tá? Numerais, galera, é uma classe gramatical que pertence à língua portuguesa. O que é uma classe gramatical? Toda palavra, e eu disse toda palavra, pertence a uma classe gramatical. Classe gramatical é a mesma coisa que eu dissesse família. Então toda palavra pertence a uma família. Ou você pode pensar em classe gramatical também, igual a gente pensava na escola regular, né? Então, eu tô no primeiro ano do ensino médio, eu tô no 8º ano do ensino fundamental, eu tô no 8º A, 8º B. Isso é uma classe, então cada um pertence a uma divisão. Então toda palavra pertence a uma divisão. Se eu digo a palavra relógio, ele pertence a uma família. A família que a gente chama dos substantivos, aquelas palavras que dão nome às coisas, tá? Então, substantivo relógio. Aí eu falo relógio preto, tá? Relógio preto, tá? Tô falando da cor dele. Então, isso é uma característica. Então, palavras que dão uma característica pertencem à família dos adjetivos. Então, nós temos as classes gramaticais da língua portuguesa e o numeral, ou numerais, tá? É um nome de outra classe gramatical. Tá, e aí o que você tem que saber sobre os numerais aí que vão ser importantes no estudo da língua portuguesa? Vamos lá. Primeiro a gente precisa saber as classificações desses numerais. Você já sabe que numeral então tem a ver com número. E aí, como que nós transformamos isso numa divisão dentro da língua portuguesa? Primeira divisão aí dos numerais. Nós vamos falar dos numerais cardinais. Nossa, professor, já esse nome, essa divisão? É o seguinte, eu sempre costumo explicar da seguinte forma. Nós temos os cardinais e os ordinais. Cardinais e ordinais. Qual é o que a gente tem mais familiaridade com os nomes? Fala, cardinal ou ordinal? Qual vem alguma coisa na sua mente? Cardinal lembra alguma coisa? Cardinal, cardinal. Agora, ordinal, ordinal, ordinal lembra a ordem. Então eu sempre penso assim, qual que é mais fácil de você memorizar? Se é mais fácil você memorizar o ordinal, grava esse. Ordinal tem a ver com ordem. Ordinal tem a ver com ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro, não é uma ordem? Então, sobrou o quê? O cardinal é um númerozão tradicional. É 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou colocar aqui na tela para você a definição bonitinha dos numerais cardinais. Então, numerais cardinais, olha lá, são as formas básicas dos números. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o cardinal é o númerozão normal. Se você pega um exercício e ele vai lá, fala, por exemplo, assim, 2 alunos foram bem na prova. Nossa, aquela palavra difícil. 2 alunos foram bem na prova. Então, esse 2 é classificado como um numeral cardinal. Beleza? É isso, simples assim. Agora, o próximo, numerais ordinais, tá? Já falei. Ordinais tem a ver com ordem. Definição para você, indicam a ordem de uma sequência. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e por aí vai. Importante você saber sobre os numerais ordinais. Eles vão ter uma mudança ali em relação ao gênero, tá? Como assim ao gênero? Então, se eu falo, ele é o primeiro aluno a gabaritar a prova, tá? Ou ele foi o primeiro aluno a gabaritar a prova. Melhor assim, ele foi o primeiro aluno a gabaritar. Agora, se eu falo aluna, ela foi a primeira aluna. Ela foi a segunda mulher no Brasil a ticaracateca, tal coisa. Então, segunda, ele foi o segundo brasileiro a ticaracateca. Então, eu vou ter essa mudança aí de masculino e feminino. Mas lembre-se, toda vez que deram uma ideia de ordem, de sequência ali, você vai colocar, então, o ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, por aí vai. Beleza? Próximo. Vamos falar dos numerais fracionários, tá?
Opa, fracionário lembra o quê? Agora ficou fácil, né? Só o cardinal mesmo que não passa muita ideia pra gente. Fracionário lembra fração. Então vamos lá para a definição. Indicam uma parte de um todo. Como assim uma parte de um todo? Ué, eu tenho lá uma pizza, né? Com 12 pedaços. Aí eu vou lá e como 6 pedaços. Opa, eu vou falar que eu comi metade da pizza. Ou eu tenho lá, eu pego uma barra de chocolate, tenho 3 quadradinhos, vou lá e como um quadradinho. Então, o todo é o 3. Olha a aula de matemática, que loucura, hein? O todo é o 3, né? Eu tenho quantos pedacinhos de chocolate eu tenho ali nessa barra? 3. Eu vou lá e como 1. Então, eu comi 1/3, né? Uma parte de um todo. Então, numeral fracionário. Significa que quando eu vou escrever numa redação, normalmente eu vou colocar ali, como eu disse, escrito, não vou colocar ali 1/3. Então, vou colocar assim, 1/3 da população brasileira, eu vou escrever 1/3 da população brasileira, sei lá, coloco alguma informação que eu vai colocar na minha redação. 1/4 da população, somente 1/4 da população, beleza? Quando você escrever dessa forma, você está utilizando um numeral fracionário, tá? É claro que para escrever uma redação, você não precisava saber que é um numeral fracionário. Você está escrevendo sua redação, você coloca lá 1/3 da população, tal coisa. Você não precisava saber de numeral, a classificação. Mas em exercícios de X, ou em exercícios também abertos, podem perguntar a classificação. Como que se classifica esse numeral? Aí, você vai colocar, a classificação dele é um numeral fracionário. Nós temos aí também os numerais multiplicativos. Opa, multiplicativos lembra o quê? Multiplicação, conta de vezes. Opa, você vai lá, época de Páscoa, por exemplo, né? Nós não estamos na época de Páscoa, mas na época de Páscoa fica aquela comparação, né? Ganhou 2 ovos, né? Eu ganhei 4, então eu ganhei lá quanto? Ganhei o dobro de ovos que você ganhou. Dobro, tá? O quinto de ovos, quíntuplos, né? Enfim, então toda vez que eu falar sobre algo que tem a ver com multiplicação, nós vamos usar então a ideia de numeral multiplicativo. O dobro, o triplo, o quádruplo e por aí vai. Próximo daí, nós temos os numerais coletivos. Caramba, numerais coletivos. Coletivo lembra uma galera. Tá? Coletivo, uma galera. Então, em vez de eu falar, por exemplo, assim, comprei 12 unidades, eu vou falar o quê? Dúzia, né? Comprei 10 unidades, eu vou falar dezena, tá? Então, em vez de eu falar 10 unidades, falar duas coisas, eu falo comprei uma dezena, beleza? Então, vamos lá. Então, coletivos. Definição para você na tela. Existem substantivos que indicam quantidades exatas. Então, olha lá, 12 unidades. Então, eu vou falar o quê? Dúzia. Então, essa forma eu vou chamar de numerais coletivos. Fechou? Estou simplificando ali, em vez de usar 12 unidades, eu coloco uma palavra só. É isso. Até aqui tranquilão? Já vai comentando aí no vídeo se você está achando tranquila essa explicação até aqui, importantíssimo. Agora, vem uma outra parte da aula que é um complemento muito, muito importante que você vai usar muito na redação, que é o emprego desses numerais. Muita gente tem dúvida como é que vai utilizar. Professor, eu coloco em número, não coloco, como é que funciona isso? Então, algumas coisas eu vou explicar exatamente agora. Como que você vai empregar algum numerais isso aqui? Eu falo nono, eu falo 10, como é que é isso, tá? Vamos lá para a próxima parte da nossa aula, a segunda parte da nossa aula, que é sobre emprego de numerais. Indicação de dias do mês. Qual é a regra? Na tela para você, ó. Quando indica dias do mês, nós vamos utilizar da seguinte forma: os numerais cardinais, exceto na indicação do primeiro dia, feita pelo ordinal. Então, por exemplo, 23 de janeiro, 1º de outubro. Tá? Então, ó, quando indica dia do mês, utiliza os numerais cardinais, exceto quando for o dia 1º, que a gente faz pelo ordinal. Então, dia 2 de janeiro, dia 3 de janeiro, dia 4, dia 5, dia 6, dia 22, dia 23, dia 30. Então, sempre o cardinal. Agora, eu não falo dia 1, eu falo dia 1º. Apesar que tem gente que fala assim, nossa, o pagamento cai dia 1, tá? Cai sempre dia 1. Não, o pagamento cai sempre dia 1º. Esse é o correto. Combinado? Vamos lá. Indicação de leis e decretos. Isso aqui é importante. Vamos lá. Qual é a regra quando você for colocar na redação sobre leis e decretos? Na tela, ó. Quando indica leis e decretos, o numeral ordinal é utilizado até um nono. Então, leis e decretos, numeral até um nono. Depois, utiliza o cardinal. Então, você vai usar o ordinal somente até o nono. Então, artigo 9º.
Às vezes você não vai escrever artigo 9º. Às vezes você vai colocar artigo, o 9zinho e a bolinha, certo? Imagina a sua cabeça. Só escrever artigo, 9zinho e bolinha. Mas é importante saber ler. Sabia disso? É importante saber ler. Às vezes você está lá tendo que fazer uma leitura em algum lugar e você vai falar o quê? Artigo 9º. Quando você for colocar o 10, você não vai colocar aquela bolinha. Então, ou você escreve por extenso, artigo 10, ou você coloca artigo e o número mesmo 10, sem a bolinha. Não vai bolinha. Então, artigo 9º, artigo 10, artigo 11, tá? Aí para frente é tudo numeral cardinal. Então, relacionado a leis e decretos, até o número 9 você vai usar o ordinal. Então, artigo 1º, 2º, 3º, até o artigo 9º. Dali para frente, sempre o cardinal. Então, 10, 11, 12, 13, por aí vai. Beleza? E o último, indicação de séculos, capítulos, reis, papas e por aí vai. Ó, na tela para você a explicação. Depois do substantivo, utiliza-se o numeral ordinal até o 10º. Então, agora o ordinal, ele não vai até o 9º, como é o caso de leis e decretos, tá? Agora ele vai até o 10º. A partir do 10º, utiliza-se o numeral cardinal. Então, por exemplo, século terceiro, não é século 3. Capítulo 11, daí não vou falar capítulo 11º. Luís, 15, João Paulo, 2º. Beleza? Então isso aqui é muito importante, tanto para você saber escrever, quanto, e aí eu digo principalmente, saber ler esses números, tá? Tem muitos exercícios que perguntam qual é a forma correta de ler o seguinte numeral. E aí você precisa prestar atenção nessas regrinhas que eu acabei de apresentar para você. Fechou? E aí a terceira parte da aula, que é o que muita gente quer saber. Eu falei que ia falar sobre meu voto. Ó, e aí já vai uma dica de língua portuguesa. Eu não disse que eu ia falar meu voto. Eu disse que ia falar sobre meu voto. E agora eu vou falar sobre meu voto para vocês. A palavra meu, ela está relacionada a quem? A mim mesmo, né? Ó, meu voto. Se eu tivesse falado, vamos falar sobre o seu voto, aí esse seu não tem a ver mais com o Thiago, tem a ver com você. Então, perceba, muita gente tem dificuldade em conhecer a classe gramatical, já que a gente está falando de classes gramaticais, o que é um pronome. Olha lá. Pronome é uma palavra que tem a ver, se relaciona com o nome. Então, quando eu digo meu, está relacionado ao meu nome, Thiago. Quando eu digo seu, está relacionado a você, ao seu nome. Se eu falar, vamos conversar sobre o nosso voto, o nosso tem a ver com o meu nome, tem a ver com o seu nome. Então, isso é chamado de pronome. E agora vamos analisar a palavra voto? A palavra voto, quando eu digo meu voto, eu estou falando sobre o quê? Eu estou falando sobre um nome. Ó, vamos falar sobre o meu voto. Isso é chamado de substantivo. Troca a palavra voto, vamos falar sobre a minha música. Como é o nome disso? Música. Vamos falar sobre o meu celular. Como é o nome disso? Celular. Então, são todos substantivos, certo? Então, quando eu digo meu voto, eu estou falando de um pronome e estou falando de um substantivo. Agora, a palavra voto, em outras frases, poderia funcionar, na verdade, como um verbo, que é o votar. O votar. Né? Ó, e aí, lembra daquelas conjugações? Eu voto, tu votas, ele vota e por aí vai. Então, o voto também pode ter a ver com um verbo. Beleza? Fechou? Então, a palavra voto, resumindo, pode ser tanto um substantivo quanto um verbo. Combinado, galera? Deu para entender? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Ó, vai lá pro meu Instagram, @Thiago_Buranello e fala lá, acabei de vir do vídeo sobre segundo turno, professor. Vai lá no meu Instagram e comenta lá numa foto, qualquer foto que tiver lá, filho. Vai lá, chega deixando seu comentário. Fechou? Beijos e abraços. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu.